Salve, salve, gente! Aqui é a Mari, do Quilombo Cotô, da freguesia do Rio de Janeiro, KMG, o Quilombo Marcos Garvey. E hoje eu tô aqui para dar continuidade à leitura do livro Raça Primeiro, de Tony Martin, né? Trazendo para vocês o capítulo 9, Os Estados Unidos contra a União. Mas antes da gente começar a leitura, eu queria convidar vocês para a nossa Semana de História Preta, né? Que acontece sempre na última semana do mês, de segunda a sexta-feira, né? Um trabalho nosso do Quilombo Cotô, onde a gente traz, né, todos os meses, cursos de história dos brabos, das brabas, das situações importantes que aconteceram ao longo da nossa história, que são importantes, né? Que toda pessoa preta tem que ficar ligada. Então, antes de continuar esse vídeo, já vai lá no Instagram, acessa o Linktree do Quilombo Cotô e já se inscreve no curso de História, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 9. Os Estados Unidos contra a União. Garvey é um negro caribenho e, além dos seus esforços em estabelecer a Black Star Line Steamship Corporation, ele também tem estado particularmente ativo entre os elementos radicais da cidade de Nova York, na agitação do movimento negro. Contudo, ele felizmente ainda não violou nenhuma lei federal pela qual possa ser processado como estrangeiro indesejável do ponto de vista de deportação. Me ocorre, entretanto, a partir do material anexo, que possa haver alguma coisa contra ele, por fraude, em conexão com a propaganda de sua Black Star Line. John Edgar Hoover. Apenas ladrões e bandidos temem ir à prisão. Homens de princípios não se preocupam com a cadeia. Marcos Garvey. Os Estados Unidos forneceram a Garvey a maior população preta como base, os recursos financeiros e tecnológicos e o local estratégico no centro do mundo do pan-africanismo, que foram as condições objetivas com as quais ele alcançou proeminência mundial. Sua aparição nos Estados Unidos, entretanto, coincidiu com uma repressão selvagem contra as organizações radicais. E não demorou muito para que o próprio Garvey se tornasse alvo do interesse oficial. Em seu panfleto de 1917, denunciando as revoltas do East de St. Louis, aparece, sem comentários, a informação de que seu discurso fora realizado diante de, abre aspas, uma grande e entusiástica multidão de afro-americanos e afro-caribenhos, no qual o capitão de polícia de delegacia de Borough, acompanhado de mais 10 detetives, tenentes e homens do serviço secreto, estavam presentes. Fecha aspas. Tal interesse oficial imediato por Garvey não é difícil de explicar. Porque Garvey estava, de fato, provocando o status quo, em um tempo em que o pensamento oficial via no desejo do povo preto em ser livre e igual um problema de lei e ordem, e um pouco mais. Para esse tipo de mentalidade, até mesmo a Liga Nacional, a NAACP, e os republicanos negros tentando emancipar membros da raça poderia ser visto ocasionalmente como uma ameaça à paz. Essas atitudes estavam expressas pelo procurador-geral A. Mitchell Palmer em seu relatório de 1919. Abre aspas, radicalismo e sedição entre negros, como refletido em suas publicações, fecha aspas, que encontrou problema em um discurso de Garvey, abre aspas, que pregava uma doutrina de negro pelo negro, fecha aspas. Atitudes similares também foram expressas no relatório de 1920 do Comitê Lusky do Estado de Nova York, abre aspas, radicalismo revolucionário, fecha aspas. Seus conhecimentos de opressão dos afro-americanos eram mais explícitos, abre aspas, o mais interessante, bem como a principal faceta da propaganda radical e revolucionária, fecha aspas, eles apontam, abre aspas, é o apelo feito àqueles elementos da nossa população que possuem uma causa justa para reclamarem do tratamento que recebem nesse país. Fecha aspas.
A despeito dessa admissão, a erradicação do racismo era previsivelmente posta de lado, em favor de uma solução de lei e ordem. Abre aspas. O próprio fato de que o negro tem muitas causas justas para reclamar aumenta a seriedade dessas propagandas e devemos encorajar os negros leais e reflexivos desse Estado a organizar atividades em oposição a esses radicais, que não podem, senão, conduzir a sérios problemas, caso a continuidade dessa propaganda seja permitida, o que agora vem sendo feito em grande quantidade. Fecha aspas. As mesmas ideias aparecem nas opiniões do cônsul estadunidense na Jamaica, que via em Garvey um, abre aspas, canalha esperto, fecha aspas, cujas atividades por direitos civis faziam dele uma ameaça. Nas palavras do oficial, abre aspas, ao tempo em que ele é esperto o suficiente para aliviar seus discursos com afirmações de que ele é pelo negro e não contra brancos ou governos, não falta em seu discurso referências para que os negros lutem por seus direitos. E eu acredito que a tendência dessa propaganda é transferir a lealdade dos negros americanos e caribenhos à sua associação. Fecha aspas. Portanto, transformaram a luta por direitos dos negros em um crime. Garvey, por outro lado, fez muito pouco para acalmar os medos do oficialato americano. Não poderia ser diferente. Para alcançar e mover as massas pretas, ele precisava dizer o que precisava ser dito. Em sua denúncia dos conflitos de São Luís, em 1917, por exemplo, sua linguagem não dava nenhuma mostra de que fosse um estrangeiro chegado no país há apenas um ano, se dirigindo a um público que continha um bom número de oficiais da polícia na área das deportações de radicais não nascidos no país. Ele condenou o conluio entre as autoridades civis no massacre como crime contra a humanidade, abre aspas, por 300 anos, fecha aspas, disse, abre aspas. Os negros da América têm derramado seu sangue para fazer da República a maior entre os negros do mundo. E durante todo esse tempo não houve sequer um ano de justiça. Pelo contrário, uma sucessão contínua de opressão. Fecha aspas. Muitos dos seus primeiros discursos também chamavam os homens pretos que não participassem das guerras dos brancos, após seu sacrifício em vão na Guerra Mundial. Em um discurso feito não muito após o fim dos conflitos, ele declarou, abre aspas, a primeira morte a ser buscada pelo homem preto no futuro será para fazer a si mesmo livre. E depois que isso tenha sido conquistado, se restar alguma caridade para nós gastarmos, nós poderemos morrer pelo homem branco. Mas para mim, acho que já basta de morrer por ele. Fecha aspas. Esse discurso escandalizou o Comitê Lusky. Seu comentário não foi inesperado, abre aspas. Esses discursos extravagantes e bombásticos podem parecer triviais na letra fria. Mas a repetição contínua de tais sentimentos possuem um efeito inquietante e pernicioso sobre a população negra não doutrinada. Não era menor entre as provocações de Garvey ao oficialato americano seu flerte ambíguo com o comunismo. Como muitos outros líderes negros, ele resolutamente cuidou para que os comunistas não cooptassem sua organização, enquanto ao mesmo tempo hesitava em condená-los e, em alguns momentos, elogiar abertamente o sistema de governo russo. Em muitos outros momentos, Garvey parece ter saído de sua rota de irritar o governo americano. A Conferência de Washington para o Controle de Armas, por exemplo, foi agraciada com um telegrama de Garvey, apontando que, para o fato de que 400 milhões de pessoas pretas não estavam representadas e recomendando ao presidente Harding o compromisso de democracia para o povo preto. Novamente, em 1922, Garvey escreveu ao secretário do Estado Charles E. Hughes
por uma representação no Departamento de Estado para participar de uma sessão sobre o colonialismo e sua convenção internacional. A solicitação foi negada. Há muito pouco da doutrina de Garvey que pode ser entendido como ataque direto ou indireto aos Estados Unidos. Suas doutrinas de luta racial militante podiam se transformar algumas vezes em greves contra poderosas corporações americanas, como a United Fruit Company, em diversos países da América Latina. Também seu projeto para a África, com suas implicações nacionalistas e anti-imperialistas, se tivesse sucesso, resultaria em prejuízo aos interesses financeiros americanos. Garvey apontou que o capital americano iria buscar se expandir na África. Em 1929, escreveu, abre aspas, a Europa hoje está falida e não pode dispor de muito capital para o desenvolvimento de suas indústrias na África. Além do que, estão tentando despertar o interesse dos americanos em explorar as riquezas do grande continente. Tendo determinado, desde o início de sua jornada nos Estados Unidos, que Garvey era um indivíduo perigoso, diversas agências governamentais, policiais, suboficiais e corporativas submeteram Garvey e a UNIA a uma constante vigilância em proporções internacionais. Onde era possível, essa vigilância era complementada pela infiltração de agentes na UNIA. A afirmação de Garvey de que, abre aspas, agentes do governo de organizações, corporações e indivíduos interessados na exploração do povo preto operam entre os membros e oficiais da associação em diversas cidades, fecha aspas, dificilmente pode ser lida como exagero. Garvey notou que um conselheiro-geral da UNIA, do qual dependia para serviços jurídicos, foi apontado como advogado-geral assistente após ser denunciado. Repórteres brancos que entrevistaram Garvey também eram suspeitos de serem homens da inteligência. Em seu discurso na Jamaica, em 1927, Garvey declarou: o grande governo dos Estados Unidos tem homens para me investigar. Todo tipo de gente do serviço secreto é colocado atrás de mim. E 20% dos meus empregados nos Estados Unidos são agentes secretos dos Estados Unidos. Eu acredito que eu deva ter custado ao governo dos Estados Unidos cerca de 5 milhões de dólares em 10 anos. Fecha aspas. Evidências de vigilância oficial sobre Garvey pipocavam dos lugares mais inesperados. Em audiência perante o Comitê de Verbas de 1921, por exemplo, o assunto veio à tona por causa dos altos pagamentos feitos ao empregado negro do Departamento do Tesouro, que havia sido contratado para transcrever procedimentos de, abre aspas, alguns encontros de negros radicais, fecha aspas. Um estenógrafo de primeira classe foi selecionado, e um branco não poderia ser usado, já que estaria exposto a ser posto fora do encontro ou assassinado. Um estenógrafo negro qualificado foi buscado fora dos serviços governamentais, mas em vão. O Departamento de Justiça, que havia solicitado o profissional, teve que se contentar em utilizar um funcionário do governo. Esses encontros tiveram lugar em Washington, D.C., em julho e setembro de 1920. A tarefa do estenógrafo foi descrita por um chefe do Departamento de Tesouro como, abre aspas, um trabalho estenográfico muito importante e confidencial, fecha aspas, consistido em, abre aspas, discretamente transcrever relatórios dos procedimentos desses radicais negros, fecha aspas. Aí transparece que esse funcionário já havia sido anteriormente empregado para cobrir o encontro da UNIA em 1918, ocorrido em Baltimore, Maryland. O papel do Departamento de Justiça nesse caso não foi um evento isolado. Muito da vigilância oficial sobre Garvey era originada desse departamento. Em 1919, por exemplo, oficiais do Canal do Panamá
contataram o escritório de investigação do departamento a respeito dos riscos que Garvey significava para as duas áreas. Essa correspondência logo chegou às mãos do agente J. Edgar Hoover, que demonstrou um interesse mais que passageiro em Garvey. Ele expressou remorso genuíno por Garvey não haver ainda violado nenhuma lei federal que o pusesse em condição de ser deportado. Ele sugeriu, entretanto, que o processo contra ele fosse mantido por fraude, ligada à Black Star Line. Hoover não pecou por não reconhecer os méritos de seu adversário, descrito por ele como, abre aspas, um dos mais proeminentes agitadores negros de Nova York e um orador excepcionalmente fino, causando excitação entre negros por conta do seu projeto de navegação. Fecha aspas. Hoover concluía sua observação de modo previsível. Em seu jornal Negro Road, as ordens da Rússia soviética são apoiadas e há uma ampla defesa de bolchevismo. Em 1920, oficiais britânicos, que sempre trocavam informações com suas contrapartes americanas, estavam atentos ao fato de que os agentes do Departamento de Justiça estavam vigiando Garvey de muito perto. A vigilância do departamento se estendeu também aos empreendimentos de Garvey. O diretor do escritório de investigação tentou até mesmo influenciar o modo com que o promotor conduziu o caso contra Garvey quando ele foi preso em 1922. Garvey dolorosamente ficou ciente da vigilância do departamento pelo zelo de um agente negro do escritório de investigação de Nova York, o agente especial James E. Amos, um ex-guarda-costa do ex-presidente Theodore Roosevelt. As reclamações de Garvey contra Amos incluem conluio com outros antigaveístas, membros da NASP, autorização de reportagens preconceituosas durante os julgamentos de 1923, encorajamento de litígios civis contra Garvey, o ataque injustificado contra o Liberty Hall do Harlem e muito mais. Os ataques de Amos continuaram em 1926, quando John Edgar Hoover, agora diretor do escritório de investigações do departamento, enviou um relatório secreto no qual Amos, dessa vez, erroneamente, alegava que Garvey estaria na cadeia, instruindo sua esposa a arrecadar fundos em circunstâncias e montantes que qualificavam fraude postal. Hoover manteve o interesse por Garvey mesmo após sua posterior deportação. Em 1928, ele recebeu um relatório a respeito dos feitos de Garvey na Inglaterra, de uma, abre aspas, fonte confidencial. Em 1929, presumivelmente devido à continuidade de seu interesse por Garvey, o auxílio de Hoover foi solicitado no caso John O. Garrett, United States, onde houve uma tentativa de se recuperar parte dos $22.500 da Black Star Line, ainda bloqueados pela Companhia de Navegação dos Estados Unidos. Ainda mesmo em 1930, Hoover estava ainda lidando com a UNIA, dessa vez prestando informações ao Departamento de Estado, que estava investigando as atividades de um homem de Trinidade em Chicago que era suspeito de estar conectado com o movimento de Garvey. A vigilância americana sobre Garvey era diligentemente realizada, assim como a vigilância interna. Agentes consulares americanos e, entre aspas, fontes confidenciais da Suécia, a Libéria, do Canadá, a Trinidade, mantinham sua vigilância minuciosa sobre Garvey, sua organização e suas ramificações em suas respectivas áreas. Em 1919, o embaixador americano em Estocolmo, Suécia, informou a Washington que o jornal sueco havia publicado um material sensacional vindo de Londres sobre a Black Star Line e o alarde de Garvey sobre uma iminente guerra racial. Relatórios vinham de outras partes da Europa, como um relatório de 1930 do embaixador francês sobre o movimento negro radical na França e sua ligação com Garvey. E em 1919, quando o embaixador de Londres passou para Washington o relatório secreto da inteligência inglesa, abre aspas, rebelião entre os negros, fecha aspas, incluindo informações sobre Garvey e seus associados,
o Departamento dos Estados apreciou muito a atenção inglesa a respeito da, abre aspas, rebelião negra através do mundo, fecha aspas, e expressou o desejo de ter acesso a todas as informações possíveis de Londres. Isso é interessante, posto que muito entre as informações inglesas era obtida através de sua própria vigilância conduzida dentro dos Estados Unidos. Em 1920, a presença da ex-esposa de Garvey em Londres, Amy Ashwood Garvey, que estava a caminho da Libéria, ocasionou um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos para que o departamento de Garvey certificasse se ela estava envolvida em, abre aspas, atividades anti-branco de Garvey, fecha aspas. O departamento achava que não. Em 1921, oficiais dos Estados Unidos em Londres, atuando por solicitação do Departamento de Estado, recusou temporariamente permitir que o empregador de Garvey, Duzi Muhammad Ali, obtivesse um visto para entrar nos Estados Unidos. Apesar da boa vontade de Muhammad para prestar informações não relevantes sobre Garvey, quando interrogado pelo cônsul-geral dos Estados Unidos, o inglês branco Dr. Charles Garnett passou a ser investigado por ter eventualmente sentado com Garvey em um encontro no Royal Albert Hall. O interesse do Departamento de Estado a respeito do garveyismo na Libéria não poderia ser mais explícito. Em maio de 1921, o ministro residente e cônsul-geral foi instruído a observar de perto e relatar detalhadamente todas as atividades da UNIA. Suas instruções prosseguem. Abre aspas, o departamento deseja saber os nomes das pessoas na Libéria conectadas com esse movimento aparentemente submersivo e deseja ser informado principalmente a respeito de Gabriel Johnson, prefeito de Monróvia, que é apontado como alguém que teria papel importante nos objetivos futuros desse movimento. Fecha aspas. Esse representante dos Estados Unidos estava da feliz posição de poder dizer a Washington que já estava seguindo os rastros de Garvey, mesmo antes de assim ser ordenado. Relatórios sobre o garveyismo também chegaram ao Departamento de Estado, vindo dos oficiais americanos em Serra Leoa. Após a deportação de Garvey dos Estados Unidos, ele visitou por diversas vezes o Canadá. Obviamente, ele não escapou do olho onipresente dos representantes do tio Sam nessas ocasiões. Em outubro de 1928, menos de um ano de sua expulsão dos Estados Unidos, ele chegou ao Canadá e falou em favor de Al Smith, candidato democrata à presidência nas iminentes eleições americanas. Ele foi prontamente preso, trazido diante de uma banca de interrogatório das autoridades de imigração local em Montreal, e sua deportação foi ordenada sob o decreto de proibição de agitadores políticos. Explicando que estava em trânsito, ele foi multado em $100, recebeu o prazo de até 7 de novembro para deixar o país e proibido de participar de qualquer atividade pública. O Negro Road presumiu que tudo isso foi conduzido pelas mãos do Partido Republicano, e estava certo. O cônsul-geral americano em Montreal, escondido, é claro, do público, reivindicou o crédito pela ação das autoridades canadenses. Escrevendo para Washington, no dia após o prazo limite dado para Garvey deixar o país, ele informou aos seus superiores que Garvey havia chegado no Canadá com 2 semanas de antecedência e havia feito discursos em apoio ao Partido Democrata. Garvey foi então, por alguma razão inexplicável, chamado ao gabinete do cônsul-geral, mas deixou o país antes que pudesse ser interrogado. A essa altura, o oficial já havia contatado o Serviço de Imigração canadense e informado que Garvey era um ex-condenado inadmissível no Canadá. Portanto, as autoridades do Canadá, em suas palavras oficiais, agiram, entre aspas, discreta e prontamente. Do Caribe inglês
chegavam observações periódicas sobre Garvey e os garveístas, de lugares como Jamaica e Ilhas Virgens Americanas, onde ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos solicitou, em 1923, um relatório a respeito de uma figura política local suspeita de ser garveísta. A vigilância nessa área era particularmente aguda em Trinidade, especialmente nos 2 anos após a Primeira Guerra Mundial. Isso se devia principalmente aos sérios levantes e insurreições ocorridos ali em 1919. O cônsul americano em Porto de Espanha recebia e enviava regularmente informações sobre a influência garveísta com o governo inglês e as autoridades policiais. Quase nada escapava da sua atenção. Um exemplo do seu zelo foi a sua solicitação às autoridades policiais locais em 1920 por informações confidenciais de 2 jovens de Trinidade mencionados em um jornal local por estarem procurando emprego na Black Star Line. O cônsul em Trinidade estava entre os mais fortes críticos do que se considerava como tolerância de Washington em permitir que a propaganda garveísta saísse de Nova York para as ilhas. Em 1920, ele administrou o Departamento de Estados, abre aspas. Eu, ultimamente, tenho mencionado por várias vezes em despachos ao departamento os perniciosos efeitos que já são sentidos aqui, causados por essa propaganda de Nova York, que provavelmente teve muita responsabilidade pelos recentes levantes em Trinidade e Tobago. Não tenho como expressar de forma mais contundente a minha opinião de que essa propaganda de Nova York não deveria ser tolerada por nosso governo. Fecha aspas. Essa vigilância internacional se estendia inevitavelmente à América Latina, onde existiam alguns dos mais fortes escritórios da UNIA. Relatórios fluíam regularmente de lugares como a Costa Rica, Panamá e Cuba, onde em 1921 o encarregado americano solicitou uma investigação informal sobre a UNIA e a nacionalidade de seus oficiais. Em São Domingos, então, país ocupado, os fuzileiros americanos iniciaram em 1920 a repressão à UNIA e a prisão de seus líderes. Na América Latina, a vigilância do Departamento de Estado era complementada pela United Fruit Company. Em janeiro de 1920, por exemplo, Marie Dutillet, escrevendo da cidade do Panamá, onde ela estava envolvida em uma turnê promocional para a UNIA e a Black Star Line, explicou que a United Fruit Company havia usado sua influência com o governo do Panamá e a zona do canal para impedir que a delegação da UNIA desembarcasse. Ela relatou que os pretos locais, junto com os caribenhos e liderados por um panamenho hispânico, Morales, forçaram as autoridades ameaçando fazer uma greve no canal e queimar a cidade abaixo. Nessa ocasião, a companhia também segurou um cheque com o dinheiro remetido pelos trabalhadores das organizações de Garvey. Tal informação foi transmitida para o cônsul americano local. A United Fruit Company não era a única instituição não governamental ou quase governamental a suplementar a vigilância oficial. Outra era a Federação Cívica Nacional. Em agosto de 1920, em meio à primeira Convenção Internacional dos Povos Negros do Mundo, organizada por Garvey, a Federação embarcou em uma trama para investigar a posição de Garvey. Um representante simplesmente visitou e entrevistou várias entre as mais importantes figuras políticas afro-americanas, em um período de poucos dias. A primeira pessoa visitada pelo entrevistador, Charles Mowbray White, foi ninguém mais, ninguém menos que Garvey. Garvey o presenteou com uma cópia da Declaração dos Direitos dos Povos Negros do Mundo e o regalou com histórias da simpatia da UNIA com comunistas e independentistas irlandeses. Garvey também explicou que não advoga o retorno de todos os pretos para a África
e relegou Du Bois ao status de negro antiquado. Sobre a fala de Garvey a respeito de sua intenção de visitar a África brevemente, White respondeu anexando ao seu relatório um aviso de que o governo inglês devia ser alertado para mantê-lo fora daquele continente. 2 dias mais tarde, os visitados foram os redatores do The Messenger, onde se encontrou com A. Philip Randolph e Chandler Owen. Owen falou quase sozinho, mas Wire relatou que Randolph concordava com as opiniões de seu parceiro. Aqui, White aprendeu que Garvey não poderia ser um bolchevique, porque, abre aspas, ele não tinha se esforçado em nenhum estudo, era um ignorante sem educação, que não sabia nada a respeito dos afro-americanos, sendo unicamente líder de um movimento de caribenhos, fecha aspas. Owen e Randolph ainda avançaram na hipótese de que Garvey poderia estar trabalhando com o Departamento de Justiça para destruir a solidariedade preta ao minar a arrecadação de organizações rivais. Eles também reforçaram a convicção de que o slogan de Garvey, de, entre aspas, África para os africanos, era não científico, enquanto eles eram internacionalistas científicos. Eles previram que os esquemas de Garvey entrariam em colapso dentro de 3 meses. 2 dias depois, White visitou Du Bois, que, assim como Randolph e Owen, considerava a UNIA mais um movimento caribenho do que um movimento afro-americano. De acordo com a transcrição de White, Du Bois atribuiu o grande número de seguidores de Garvey não somente aos caribenhos, mas também aos centro-americanos. Du Bois acreditava que Garvey estava aliado com os bolcheviques e Sinn Feiners e previa o fim próximo da UNIA. A missão de White o levou em seguida a Frederick Moore, do bem estabelecido Seminário Negro, o Nova York 8. Ele também considerava a UNIA um assunto caribenho. Ele se orgulhava sobre o quanto seu jornal era agradável e conservador e expressou confusão a respeito da relutância das autoridades em atacar o, entre aspas, charlatão Garvey, a quem ele acusava de pregações utópicas e socialistas. A linha que separava vigilância e repressão a Garvey e a UNIA era fina. A vigilância oficial, obviamente, não era um fim em si mesmo. Era meramente um ponto sobre o qual uma guerra de atritos foi conduzida e que culminou após um período de 11 anos nos quais Garvey e suas organizações foram incrementalmente assediados na prisão, julgamento, condenação e deportação de Garvey. Esse processo teve início não muito depois da chegada de Garvey aos Estados Unidos. O Negro Road, de 14 de junho de 1919, traz um relato de Garvey sobre a sua recente convocação por um oficial descrito como promotor público. Garvey afirma que alguns sabotadores e bandidos sem consciência haviam informado as autoridades policiais de Nova York que o Negro Road era responsável por enviar bombas pelo correio através dos endereços de algumas pessoas. Essas acusações não foram provadas e os sabotadores foram expulsos da UNIA. Durante esse mesmo mês, as atribuições de Garvey envolvendo o assistente distrial, promotor Edwin P. Kilroy, começaram. Como fruto do conflito entre os dois, veio um processo de Kilroy contra Garvey, seguida de uma retratação do Negro Road. Posteriormente, Kilroy admitiu que a única pessoa que ele poderia encontrar para testemunhar contra Garvey durante as investigações sobre a Baxter Line era Tyler, que havia atentado contra a vida de Garvey. De acordo com Garvey, Tyler anunciou que fora enviado por Kilroy para pegá-lo, antes de atirar 2 vezes. Uma das mais interessantes ofensivas na campanha contínua contra Garvey foi a tentativa do Departamento de Estado para impedi-lo de retornar aos Estados Unidos, após uma visita ao Caribe e América Central em 1921. Com toda a seriedade do caso, isso foi grandemente superado pelo melodrama desempenhado por Garvey.
o Departamento de Justiça e seus representantes consulares, brincando de esconde-esconde por todo o Caribe durante 5 meses. Garvey deixou Nova York em fevereiro de 1921 e viajou de trem até a Flórida, de onde continuou de navio até Havana, Cuba. Ele teve uma passagem triunfante por Cuba, onde foi recebido pelo presidente da ilha. De Cuba, ele foi para a Jamaica, e então a trama ficou tensa. Em 1º de março, o cônsul americano em Kingston, Charles L. Latham, informou ao secretário de Estado em Washington que o jornal Daily Gleaner havia anunciado a chegada iminente de Garvey. Ele solicitou instruções concernentes ao visto do passaporte de Garvey, se ele deveria retornar aos Estados Unidos, tendo em vista o que ele considerava como o, entre aspas, histórico subversivo de Garvey. Em 25 de março, o Departamento de Estado despachou sua resposta. Abre aspas. Em vista das atividades de Garvey na política e na agitação racial, você está instruído a recusar a ele um visto e informar ao mesmo tempo ao cônsul de Port Antonio, Jamaica, a sua ação. Fecha aspas. Em 11 de abril, Garvey se apresentou devidamente no escritório de Latham e solicitou um visto para viajar para a zona do Canal Americana e depois de volta para os Estados Unidos. Ele estava acompanhado por Cleveland August Jacques e Amy Jacques, que viria a ser sua segunda esposa, que então era secretária do Negro Factory Corporation. Os 3 haviam agendado passagens para aquela mesma tarde. Latham informou que não poderia expedir seu visto sem tempo para a devida análise e o aconselhou a retornar no dia seguinte. Ele expediu visto para os 2 acompanhantes de Garvey. Os 3, então, cancelaram suas passagens e, em lugar disso, viajaram de navio para Port Limon, na Costa Rica. Latham informou tudo isso a Washington e de que toda a autoridade consular de Porto do Caribe haviam sido notificadas pelo correio de que não se deveria expedir vistos para Garvey. Mais detalhes dessa notificação foram despachados da Jamaica para o Departamento de Estado em 13 de abril. Washington foi notificado que o cônsul-geral do Panamá havia sido contatado porque Garvey poderia tentar desembarcar lá. O aviso expressava que, em tal caso, ele poderia provocar um considerável antagonismo racial entre os negros na zona do canal e na República do Panamá, caso ele tenha sucesso. Uma vez na Costa Rica, Garvey tentou, como haviam previsto os oficiais americanos, obter um visto para o Panamá. O secretário de Estado Charles E. Hughes informou em 26 de abril aos seus funcionários em São José, Costa Rica, por telegrama, que não deveria ser dado visto a Garvey. Em 2 de maio, o escritório de São José respondeu, avisando Hughes que Garvey já havia partido para Bocas del Toro, Panamá, antes da chegada do comunicado de Hughes. Ele havia entrado no Panamá com o visto do cônsul panamenho em Boston. No Panamá, ele teve novamente negada sua entrada na zona do Canal Americano. Ele então embarcou em uma lancha e saiu do território panamenho para Colón, onde ele chegou sem se esconder das autoridades americanas. Do Panamá, Garvey retornou à Jamaica e, em 7 de maio, o cônsul americano Latham informou a Washington que Garvey poderia tentar entrar nos Estados Unidos como membro da tripulação do navio Kanawha da Black Star Line, quando este estivesse em Cuba. Em 10 de maio, uma nota secreta urgente foi despachada pelo secretário de Estado Hughes em Washington. Abre aspas. Recuse o visto da tripulação do SS Kanawha, se o nome de Garvey estiver lá, a não ser que o nome dele já tenha sido removido. Fecha aspas. A perturbação de Latham aumentou rapidamente após isso, quando ele foi informado de que Garvey havia zarpado de Santiago de Cuba como comissário de bordo sem o conhecimento do cônsul americano de lá. Ele suspeitou que Garvey tentaria navegar por Port Limon com seu navio por volta de 20 de maio e mandou instruções por telegrama para que impedissem Garvey de navegar como membro da tripulação ou como passageiro. O secretário de Estado, em 20 de maio, admitiu que o Departamento de Estado não poderia impedir Garvey de viajar para Costa Rica,
mas lembrou ao cônsul americano, em Port Limon, que caso Garvey aparecesse por lá, lhe fosse negado um visto americano. Nos Estados Unidos, enquanto isso, um advogado da UNIA conseguira uma audiência com o Departamento de Estado requisitando o retorno de Garvey ao território americano, posto que sua presença era importante para os negócios da Black Star Line. De todo jeito, uma semana e meia depois dessa audiência, um memorando do escritório do departamento ainda se referia a Garvey como um criador de problemas e sugeria que, abre aspas, ele deveria ser mantido fora dos Estados Unidos se fosse possível, fecha aspas, apesar de expressar dúvida sobre a legalidade de negar o visto sanitário ao Antônio Maceu Kanawha, como sugerido por Latham, se Garvey tentasse navegar para os Estados Unidos como tripulante. Em todo caso, seria suficiente recusar o visto da lista de tripulantes para garantir que todos os estrangeiros seriam mantidos embarcados se chegassem sem estar na lista de tripulantes com o visto. A essa altura, entretanto, essa encenação elaborada estava quase chegando ao fim. Em 22 de junho, Garvey, ainda na Jamaica, despachou um telegrama para o secretário de Estado Hughes, solicitando que ele instruísse seu cônsul a carimbar seu passaporte. Nesse momento, afortunadamente para Garvey, uma outra pessoa havia assumido o lugar de Latham em Kingston. Garvey apresentou a esse novo cônsul uma solicitação dos diretores da Black Star Line em Nova York, para que seu visto fosse expedido. Por alguma coincidência, o Departamento de Estado se encontrava momentaneamente com um novo secretário, substituindo Hughes, ao mesmo tempo em que um novo rosto ocupava o consulado em Kingston. A nova combinação de atores primeiro autorizou a expedição do visto de Garvey em 25 de junho e finalmente o enviou a Kingston em 28 de junho. Os problemas de Garvey não tinham acabado. Na chegada em Nova Orleans, em um barco bananeiro a caminho de Guatemala, ele foi detido pelas autoridades da imigração, que se surpreenderam com seu passaporte válido e, evidentemente, jogaram com seu tempo para que pudessem planejar algum novo esquema para criar dificuldades mais tarde. Ele finalmente obteve a permissão para entrar no país, após despachar telegramas para o presidente e o secretário de Estado em 13 de junho de 1921. A razão para tal repentina cessão do visto de Garvey ainda não está clara. Talvez a ocasional mudança simultânea do pessoal responsável por lidar com o caso, tanto em Kingston quanto em Washington, tenha sido o golpe de sorte que o salvou de uma permanência forçada fora dos Estados Unidos por tempo indefinido. Após sua prisão em 1925, um oficial da imigração em Atlanta deu uma outra explicação de que o retorno de Garvey foi permitido para que ele pudesse ser processado. O próprio Garvey, que obviamente não estava completamente ciente da correspondência que emanava de Washington durante sua permanência fora do país, concluiu que não estava necessariamente equivocado, que seus inimigos pretos haviam guiado Washington para essa ação e que o real culpado foi o cônsul em Kingston, Charles Latham. Com isso, a gente termina mais um capítulo do livro Raça Primeiro, de Tony Martin, né? E fiquem ligados aos próximos capítulos, às próximas leituras, que a gente ainda vai trazer muitos livros nesse formato, né? E queria deixar para vocês um convite para quem gosta de história, para quem quer aprender a gostar também, né? De se inscrever na nossa Semana da História Preta, que são cursos oferecidos pelo Quilombo Ocotô, de preto para preto, sempre na última semana do mês, de segunda a sexta-feira, onde a gente vai estar aí trazendo, né, a história dos brabos, das brabas, os acontecimentos importantíssimos para a nossa história, né, para o nosso povo. Então, fica ligado, entra no Instagram, segue a gente, clica no Linktree e já se inscreve no curso de História para você ter um complemento maravilhoso, né, do Quilombo Ocotô, dos nossos projetos, e você ter acesso a um curso de história muito legal, né? Já deu de ficar reclamando que a gente não tem acesso às nossas histórias. Aqui você encontra os livros em videoleitura, lá no Instagram você encontra o acesso, né, às nossas iniciativas, às nossas páginas e aos nossos projetos. Então, já fica ligado
E obrigada por ter assistido a aula e a gente se vê numa próxima já já.